Depois da apresentação da denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro e outros 33 integrantes, a quarta-feira foi agitada em Brasília com a derrubada do sigilo da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República. Sobre o impacto dessa colaboração e os destaques, a gente conversa agora com a repórter Janaína Camelo, chegando ao Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Janaína? Bem-vinda, boa noite e bom trabalho. Muito boa noite a você, Tiago, bom trabalho, boa noite a todos que nos assistem. Tiago, foram 11 depoimentos de Mauro Cid dentro dessa delação premiada que foram prestados desde o final de 2023 até agora e foi aí um elemento muito importante utilizado pela Polícia Federal nesse inquérito da tentativa de golpe de Estado, né? A gente separou alguns trechos, é um volume muito grande, né, Tiago, de delação, mas tem uns trechos aí que a gente procurou destacar e mostrar aqui para vocês. Em um momento dessa delação, por exemplo, Mauro Cid diz que viu com Jair Bolsonaro uma minuta de golpe. Nas palavras dele aos investigadores, ele viu a confecção da minuta de golpe e esse documento nas mãos de Jair Bolsonaro. Em um outro depoimento também, Mauro Cid ele foi convocado para esclarecer alguns áudios que foram vazados de telefonemas dele para pessoas próximas, onde ele disse que estava sendo pressionado pela Polícia Federal nessa delação e que a PF já tinha uma narrativa pronta sobre a tentativa de golpe de Estado. A gente tem para mostrar aí na tela, Tiago, esse trecho do depoimento, e ele diz o seguinte, que no interrogatório, os investigadores perguntaram se ele se sentia mesmo pressionado. E aí Mauro Cid respondeu que não, que estava colaborando com a PF de forma voluntária. Então ele é perguntado com quem então ele estava conversando no telefone. Mauro Cid diz que não se lembra. Foram frases ditas no momento ruim, que estava sofrendo exposição midiática, com problemas financeiros e familiares e que tudo que falou foi um desabafo. Em outro trecho desse mesmo depoimento, Mauro Cid, ele foi perguntado pelos policiais sobre a quem ele se referia quando mencionou aí nesses áudios vazados que todos se deram bem, ficaram milionários. O ex-ajudante de ordens responde que estava falando de Bolsonaro, porque ganhou o Pix, aquela vaquinha do Pix, né, Tiago? A gente lembra? E também sobre generais envolvidos nas investigações e estão na reserva. E no caso dele, ele perdeu tudo, que a carreira está desabando, que está agoniado e que engordou mais de 10 quilos. Em um outro trecho do depoimento, dessa delação, na verdade, um outro depoimento que vale a gente destacar foi um prestado no final do ano passado, quando a Polícia Federal convocou o Mauro Cid, porque estava vendo ali inconsistências nos depoimentos dele em relação a reuniões com militares que aconteceram aqui em Brasília no final de 2022, em toda aquela investigação envolvendo o plano para executar, para matar, né, Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, o plano Punhal Verde e Amarelo. Mauro Cid foi convocado pela Polícia Federal, disse que novamente não sabia o que havia sido tratado de fato nessas reuniões. E aí a Polícia Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes, então, que revisse essa delação premiada. Mauro Cid foi convocado para vir aqui ao STF, prestou depoimento diretamente a Alexandre de Moraes e assim, aí ele compromete Walter Braga Neto e dá mais informações que ele não tinha dado antes. Então, nesse depoimento, a gente tem um trecho aí também para falar sobre aquela reunião específica do dia 12 de novembro de 2022. Mauro Cid diz assim, que ele estava na reunião e a conversa foi nesse nível. Nós temos que fazer alguma coisa para que haja uma mobilização de massa, que haja alguma ação que tenha repercussão, que faça que o Exército tenha que fazer uma coisa, tenha que decretar um estado de sítio, os generais entendam a necessidade que o presidente aceite assinar alguma coisa ou não, né? Ele cita ali as palavras de Walter Braga Neto, disse que ele acabou sendo retirado dessa reunião por pedido de Walter Braga Neto, porque ele seria muito próximo de Bolsonaro, que 2 dias depois ele recebeu de um desses militares que estavam na reunião, que era um dos Kids Pretos, esse militar teria pedido recursos aí para que um plano fosse executado, que Mauro Cid, então, citou aí o montante de R$100 mil, pediu esse dinheiro a Walter Braga Neto. Walter Braga Neto teria pedido que ele, então, encaminhasse esse pedido para o PL. O PL teria se recusado e, segundo o Cid, esse dinheiro Braga Neto conseguiu aí com pessoas envolvidas no agronegócio. Tiago, para prestar todas essas informações, Mauro Cid, em contrapartida, ele pediu o seguinte,
Ele pediu perdão judicial ou, no máximo, 2 anos de prisão, garantia de segurança para ele e para a família dele, o sigilo da delação, a restituição de bens e de valores que foram apreendidos tanto com ele como com a esposa e também com o pai. Agora, esses benefícios eles só vão ser concedidos durante o julgamento de uma eventual ação penal aqui no STF, caso o STF aceite todas essas denúncias contra as 33 pessoas indiciadas e incluindo mais Jair Bolsonaro no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Janaína, deixa eu fazer uma pergunta. Nessas últimas horas, principalmente de ontem para hoje, com a denúncia feita pela PGR, qual foi a reação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha só, Tiago, hoje o presidente Jair Bolsonaro ele esteve em algumas reuniões, no Congresso Nacional, ele esteve reunido com parlamentares, com ex-ministros do governo dele, falando ali sobre o PL da anistia, por exemplo, e decidindo ali em que tom que vão adotar numa ofensiva a essas denúncias, principalmente a denúncia contra ele. Agora, numa nota que foi divulgada ontem, logo depois que saiu essa decisão da PGR, a defesa do ex-presidente publicou uma nota dizendo o seguinte, que o Jair Bolsonaro está estarrecido, indignado com a denúncia apresentada e também que o ex-ajudante de ordens teria mudado sua versão por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa. E essa nota diz que Bolsonaro confia na justiça e que acredita que a denúncia não vai prevalecer por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos. É o que Bolsonaro diz, segundo os seus advogados. Tiago. É isso, a reação do ex-presidente. Janaína Camelo, daqui a pouco você volta com mais informações. E a quebra do sigilo da delação premiada de Mauro Cid permite o acesso às principais revelações feitas à Polícia Federal pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O repórter David Tarso leu todo o documento e destaca agora aqui pra gente os principais pontos. Tudo bem, David? Bem-vindo, boa noite. Oi, Berrati, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Pois é, são diferentes pontos trazidos pela delação do Mauro Cid. A Janaína acabou de destacar alguns e a gente destaca também alguns outros pontos que são importantes, já que ele responde por 7 crimes, num total de 7 crimes, incluindo organização criminosa, tentativa de golpe, entre outras questões. Mas o ponto que a gente traz primeiro é quanto à pergunta que foi feita a Mauro Cid, se ele sabia de fato, se o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia de fato sobre o monitoramento do Alexandre de Moraes, ministro do STF, e também o presidente Lula e Geraldo Alckmin. Ele disse que sim, que inclusive o monitoramento feito por parte do coronel, o Marcelo Câmara, ele que fez esse monitoramento onde estava o ministro Alexandre de Moraes, em qual local, em dezembro de 2022, foi solicitado esse monitoramento, essa observação pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Um outro ponto que a gente destaca também é que teve uma reunião no Palácio da Alvorada, debaixo do prédio, em que os militares se reuniram. E o Mauro Cid disse que eles não trataram sobre golpe, não teve qualquer tipo de planejamento em relação a isso. Uma reunião bastante conhecida, que inclusive foi um motivo de vazamento por parte da revista Veja em março de 2023. Logo depois disso, também o Mauro Cid perdeu o benefício da liberdade em regime aberto, e voltou para o regime fechado. Em relação também, um outro trecho que a gente destaca no depoimento do Mauro Cid, a pergunta foi, o Jair Bolsonaro, ele tramou com alguém, conversou com alguma pessoa? O ponto mais contundente que ele destacou nessa delação, em todo esse documento, foi que no dia 7 de dezembro, o então presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os chefes das Forças Armadas, os 3 chefes, tanto do Exército quanto da Aeronáutica e também da Marinha. E que o único que não quis adotar as medidas, quis participar desse plano, que se colocou contra essa trama golpista, foi o chefe da Marinha, que ele não aderiu então à proposta, por isso também que não seguiu adiante. Num outro ponto, o Mauro Cid, ele diz que quanto à tese de investigação sobre o vazamento também, que ele não vazou os documentos para a imprensa, como a revista Veja mostrou, em diferentes pontos, um áudio. Ele disse que estava, assim, com um descontentamento, porque no trecho da delação ele cita que as outras pessoas estavam se dando bem, que só ele
teria sido o único prejudicado, que os outros estavam muito bem. E ele disse que não vazou para a imprensa e nem se lembra com quem teve esse diálogo, mas reconhece que o diálogo é dele sim, mas não foi pressionado por parte dos investigadores para dizer aquilo que não queria falar, ou seja, não foi motivo de pressão para que ele adotasse então uma postura de contribuir com as investigações com base no interrogatório que pudesse gerar algum tipo de pressão quanto a ele. Um outro ponto que a gente destaca também nessa delação do Mauro Cid é quanto a uma divergência entre os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto o Flávio Bolsonaro, senador, como também o Eduardo. Segundo Mauro Cid, Flávio era contra o prosseguimento dessa trama, disse que o pai deveria até mesmo promover uma desmobilização, se pronunciar para que os acampamentos em frente às Forças Armadas fosse desmobilizada, essas ações, e também disse que ele poderia ser o líder da oposição, se colocar dessa maneira. Já o Eduardo Bolsonaro, o outro filho, era da ala mais radical, dizendo que ele era a favor sim e que apoiava o pai para o prosseguimento do plano. Então, o Mauro Cid falou isso. Inclusive, ele cita a Michele Bolsonaro também, que teria essa ligação também com essa ala mais radical para que o plano tivesse prosseguimento em relação às ações do golpe de Estado. Em relação também a outro trecho que a gente destaca é quanto às joias. O Mauro Cid, ele confessa que foi aos Estados Unidos na companhia do pai, realizou a venda tanto de relógios de luxo como Patek Philippe, Rolex, além das joias sauditas, e que no total eles conseguiram $86 mil, o equivalente a R$489 mil, convertendo na moeda local. E que pouco mais de $50 mil eles depositaram numa conta e o restante, $18 mil, eles trouxeram de avião e entregaram essa quantia diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele ficasse com o dinheiro. O único gasto que eles tiveram com a viagem, passagens aéreas, aluguéis, foi o dinheiro que eles retiraram. Ele disse que não ficou com absolutamente nada. Claro que o documento ele traz muitos detalhes em relação a essa delação, um documento bastante extenso, me debrucei sobre isso durante até as primeiras horas da manhã, quando o documento enfim foi divulgado, com base na autorização do ministro Alexandre de Moraes. E na sequência, então, avaliamos esses principais pontos, claro, junto com a produção da Jovem Pan News. Mas esses são os principais trechos que a gente encontrou e destacamos para vocês agora, Alberhard. Perfeito. O David de Tarso, que esmiuçou esse documento que foi divulgado nesta quarta-feira. Você volta sempre na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você. Vou chamar já os nossos comentaristas. Dora Kramer, hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista, e também o Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você. Bem-vinda sempre. Aquela discussão que a gente já fez muito, A necessidade, a tentativa de se separar a questão jurídica da política, mas não posso deixar de perguntar como é que o mundo político reage um dia depois da denúncia que foi feita pela PGR, as informações que surgem a partir da delação premiada de Mauro Cid. Boa noite, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Eu sinto um certo aturdimento, o atordoamento, melhor dizendo, porque as reações são mais ou menos, ou melhor, mais ou menos não, são exatamente aquelas que vinham sendo apresentadas. Porque quando a gente vê a delação do Mauro Cid, agora finalmente liberada, ela é muito pouco diferente de tudo que a gente sabia. Esses pontos que o David traz para nós, eu só não sabia desse dinheiro de $86 mil que em decorrência da venda daquelas joias que, vejam, é outro inquérito, tá? Esse inquérito é o inquérito das joias, da vacina, e nós estamos tratando do inquérito do golpe. Então, Tiago me pergunta sobre a reação do mundo político. Mais ou menos a mesma coisa, a oposição dizendo que é uma fantasia, que é uma mentira, que vamos apostar na anistia, e os governistas dizendo, ora que, bem, precisamos ter cautela, todo mundo tem direito de defesa, claro, porque como os hoje governistas já tiveram nessa situação, eles têm que fazer esse discurso. Mas também sempre, claro, atacando e falando o que já vinham falando. Então, eu acho que a coisa ainda não está decantada suficientemente para que as pessoas escolham que rumo exatamente vão tomar.
né? Porque os aliados do ex-presidente Bolsonaro têm que fazer uma escolha, né? Ou eles vão ficar do lado dele até o fim, aí vão dar força para anistia, para revogação da ficha limpa, ou vão preferir não criar confusão com o Supremo, porque se ficarem dando força para anistia, ficha limpa, essas coisas, vão criar um embate com o Supremo, porque todo mundo, não há quem não diga no mundo jurídico e até do político que essa denúncia será realmente aceita pelo Supremo. Cristiano Vilela, 2 pontos pelo menos, né? Primeiro, essa divulgação hoje do documento, a quebra do sigilo, a divulgação para a imprensa, isso vem um dia depois da denúncia feita pela PGR. Isso era normal, natural que acontecesse, porque muita coisa que está na denúncia faz parte também da delação de Mauro Cid. E é claro que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro desqualificando essa delação premiada. Bem-vindo, Vilela. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é importante que esse tipo de documento, no caso a delação de Mauro Cid, venha sempre a público para que a sociedade possa analisar o que foi falado, possa eventualmente comparar com outros elementos, cotejar as informações, enfim. É importante, a regra no direito, ela é a regra de se colocar as informações acessíveis à sociedade. O sigilo, ele tem que ser tratado como exceção. Agora, quando se trata de uma delação, é muito comum que o delator, muitas vezes, procure carregar na tinta, até porque, naturalmente, está fazendo uma negociação que vai beneficiá-lo. Agora, efetivamente, esse material só pode embasar uma condenação se ele tiver as correspondentes provas que possam realmente comprovar por outros meios, não apenas a delação, aquilo que está sendo dito. Então, o que é importante agora e o que a gente espera ao desenrolar dos fatos, dos processos do processo e das informações é que justamente saber se de fato essa delação ela está alicerçada em outros instrumentos de prova ou se ela está fundamentada na palavra do delator, o que daí com certeza ela perde bastante força.